Nossa, verbos irregulares são difíceis. Ah não, isso é muito ruim. Nossa, eu não consigo entender os verbos irregulares. Nada disso, nada disso. Hoje eu vou te ensinar 21 verbos mais usados, irregulares e suas conjugações. Se você gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Past Simple e Regular Verbs, passado simples e os verbos irregulares. O primeiro verbo que nós temos aqui é o verbo to be, ou seja, o verbo to be no presente é aquele I am, you are, he is, she is, it is. Ah, inclusive, bem aqui acima tem um card de como você pode destravar o verbo to be e aqui para você poder entender como aplicar no passado. Então aqui o passado do verbo be, que é o I am, you are, he, she, it is, we, you e they are. Então no passado vai ficar I was, you were. Então foi por isso que eu trouxe aqui este exemplo. Então olha só o que eu tenho aqui. Então no passado vai ficar I was, porque com I, com pronome pessoal, eu sempre vou usar was. Então vai ficar I was at home when Jessica arrived. Eu estava em casa quando a Jéssica chegou. Então olha só a pronúncia. Was. I was at home when Jessica arrived, ok? Então eu estava em casa quando a Jess chegou. Já o próximo verbo, aqui vai ser com you. É o mesmo verbo be, só que aqui agora é com you. You eu sempre vou usar were. Então ficou you were at the park when Alice called me. Você estava no parque quando a Alice me ligou. Então, ó, you were at the park when Alice called me. E aqui o verbo to become, que é o infinitivo, ou seja, que é o verbo que nós usamos no presente. Já became, já é o passado do verbo tornar. Então vamos aqui. I became a doctor when I was 36 years old. Eu me tornei uma médica quando eu tinha 36 anos de idade. Então, olha só. I became a doctor when I was 36 years old. O próximo verbo é o verbo to begin, que é o presente, e no passado é began, que é o verbo iniciar, tá bom? Então, olha só. My father began working for a different company last year. Meu pai iniciou o trabalho em uma empresa diferente o ano passado. Então, o próximo verbo, to bring, brought, que é o passado. Então, brought. Então, vamos pegar aqui. He brought a lot of flowers for me. Ele trouxe muitas flores para mim. O verbo to buy. No passado fica bought. Então, olha só. He bought a car for my sister. Lembre-se que sempre que eu tiver o verbo to buy, a preposição, independente de aonde é que ela esteja, mas a preposição correta nesta frase é sempre a preposição for. Porque quem compra algo para alguém. E o para, que é a preposição no português, no inglês é o for também, tá? He bought a car for my sister. Ele comprou um carro para minha irmã. Já o próximo, aqui o próximo verbo, to chose. Aqui eu tenho uma história para contar para vocês. Eu não sei vocês, as meninas e os meninos também, mas eu sempre quando eu chego a uma loja de sapatos, eu não sei qual é o sapato que eu escolho. Então eu sempre tenho que ter alguém próximo de mim para poder me ajudar. Você também tem essa situação? Você também passa por esta dúvida cruel? Então olha só. They chose a new shoes for us. Então eles escolheram um novo sapato para mim. Então lá para nós. No caso aqui, they chose a new shoes for us. Eles escolheram um novo sapato para nós. Então o verbo to choose, olha lá, choose, dois os quando está no presente. Já o chose, no passado, eu escrevo apenas com uma vogal O, tá certo? Então vamos aqui. To come, came. To come é um verbo vir. Então no caso came virou veio, tá certo? Então lá, she came from Italy
since last year. Ela veio da Itália desde o ano passado. She came from Italy since last year. O verbo to do, o famoso verbo fazer, que ele é usado quando nós vamos falar que nós vamos atuar. Nós iremos ter nossa participação em uma atividade já estabelecida. Então, aqui o passado é did, que ficou I did the homework last week. Eu fiz os exercícios ou as lições de casa a semana passada. E já o próximo, to drink, que é o verbo beber. Olha o passado, drank, bebi, tá certo? She drank a lot of milk. Ela bebeu muito leite. To drive é o verbo dirigir. No passado, drove. Lembre-se, uma breve revisão. Nós estamos aprendendo aqui o passado simples, mas os verbos irregulares. Então aqui uma breve explicação. Quem são os verbos irregulares? São aqueles verbos que não têm uma terminação pré-estabelecida, ou seja, para nós aprendermos, nós precisamos ter o nosso momento de estudo, nós precisamos fazer frases e fazer tabelas para que a gente consiga não só memorizar, mas aprender estes verbos, tá? Então ele não tem uma terminação estabelecida. Quando a gente transforma do presente para o passado, modifica totalmente a sua palavra. Então olha só, to drive, drove. Então olha assim, I drove a new car. Eu dirigi um novo carro. To eat, ate no passado, tá certo? Quem nunca comeu muito e depois não se sentiu bem? Então, olha assim, essa é a frase. I ate too much and now I am not feeling well. Eu comi muito e agora não estou me sentindo bem. Então, olha só o próximo verbo. Nós temos to fall, que é cair, estar derrubado por algo. E fell, que é o passado. Então, olha só. She fell in love with her best friend. Ela está caída de amores, pode ser a tradução, mas a gente pode dizer, literalmente, ela está apaixonada pelo seu melhor amigo. Então, to fall, fell. Já o próximo verbo, muito similar, mas a pronúncia é diferente. To feel, felt. To feel, felt, que é o verbo sentir algo. Olha lá. She felt this news. Ela sentiu a informação, esta notícia, ela teve um impacto aqui, né? O verbo to find, found, que é o verbo achar, encontrar. I found that she was at home. Eu achei que ela estava em casa. I found that she was at home. To fly, flew, que é o verbo voar. Flew, voou. I flew to Berlin last year. Eu voei para Berlim o ano passado. I flew to Berlin last year. To forget, forgot. Olha lá, to forget, que é o verbo esquecer, no passado forgot, esqueceu. Então olha só, I forgot to drink water. I forgot to drink water. Lembre-se que sempre que eu vou trabalhar o verbo to forget, no infinitivo eu posso usar o to, mas quando eu transfiro para o passado, a presença da preposição aqui do auxiliar do verbo, o to aqui não precisa ser usado, tá certo? Então por isso que ficou, I forgot to drink water. Ah, mas por que isso aconteceu? Porque aqui foi conjugado, ou seja, não precisa da participação do to. O to, forget, é esquecer. São aqueles verbos que são terminados em ar, ir no português, mas no inglês eles são representados por esta partícula to, que eu costumo chamar e identificar para os alunos. Já o verbo to get, got. O verbo to get, inclusive, eu quero recomendar para vocês que nós temos este vídeo do verbo to get, ele tem vários significados, mas aqui o significado que eu dei para ele foi I got what she said. Eu entendi o que ela disse. Então, o verbo to get aqui eu dei como o sentido de entender. Então, se você quer saber um pouco mais, acompanhe no nosso vídeo que a gente vai passar bem aqui. To give, que é o verbo dar, tá certo? Então, gave, que é o passado. Então, olha só. She gave me the report. Ela me deu o relatório. She gave me the report. To go, que é o verbo ir. Passado foi went. Tá certo? Aqui, ó.
We went to Madrid. Nós fomos para Madrid. We went to Madrid. O verbo to have, que é o verbo ter. No passado, had. Had, tá certo? I had a new position at work. Eu tive uma nova posição, um novo cargo no trabalho. O verbo to hear e o heard. Lembre que o verbo hear é todo aquele barulho que nós ouvimos no ambiente, assim, no ambiente externo, e não quando nós usamos, por exemplo, um fone de ouvido, que nós vamos ouvir uma música, que daí é o verbo listen, tá certo? Então, essa é a diferença. O verbo to hear é quando nós ouvimos algo, mas que está do lado externo. Então, o verbo to hear é ouvir. Heard, ouviu. Então, olha só. I heard the birds yesterday. Eu ouvi, os pássaros estão, por exemplo, no meu exemplo aqui eu tenho, os pássaros sempre cantam nas árvores que eu tenho bem próximo aqui a mim. Então lá, o verbo to hear. I heard the birds yesterday. Eu ouvi os pássaros ontem. To keep, kept. O verbo to keep é o verbo manter. No passado, manteve ou mantive. Olha só, she kept calm in front of her family. Ela se manteve calma em frente à família dela. She kept calm in front of her family. O verbo to know, knew. Lembre, o verbo to know é o verbo conhecer ou o verbo saber também. Então, knew, soube ou conheceu. Então, olha só. We knew too much about Magic Cube. Nós sabemos muito sobre os cubos mágicos. We knew too much about Magic Cube. Então, olha lá, knew no passado. To leave, que é o verbo deixar. Left, deixou. She left the letter for her sister. Ela deixou a carta para sua irmã. She left the letter for her sister. Então, ela deixou a carta para sua irmã. Lembre-se o verbo to leave também. Preposição for. To lend, que é o verbo emprestar. Só que no passado, lent. Lent. Então, olha só. They lent from the bank $10,000. Eles emprestaram do banco $10.000, tá certo? Caso você queira aprender um pouco mais sobre como fazer perguntas no passado usando o auxiliar did, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. E caso você queira aprender sobre preposições de lugar, eu quero te acompanhar neste vídeo aqui.